A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professores, professoras, queridos alunos da nossa EBD em um minuto. Grato a Deus por esta oportunidade, por estar aqui mais uma vez, compartilhando ensinamentos com meus irmãos, com as minhas irmãs, professores e professoras, e também, como já falei, os nossos alunos dessa maior faculdade teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Queridos, neste sábado estamos fechando o ciclo semanal, fechando o ciclo de leitura bíblica diária da lição de número 6, que talvez sábado à noite, dependendo da tua congregação, e nos domingos pela manhã, nós iremos aplicá-la, a lição de número 6, que tem como título o Filho como Verbo de Deus. Aleluia! E neste sábado, nós iremos fazer a leitura bíblica diária e meditar nela, num texto que está em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 a o 19. Nós fazemos aqui, talvez você chegou agora neste canal, não conhece ainda o nosso trabalho, o nosso projeto, mas que é de, em pouco tempo, nós fazermos a exposição, a explicação, versículo por versículo, do texto que é relacionado à leitura bíblica diária, que está exposto na nossa revista da CPAD. Glória a Deus. Então, fica conosco até o final, que nós temos muita coisa para compartilhar. Mas antes de irmos para o texto, eu vou pedir mais uma vez a você que ainda assiste os vídeos, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, que ainda não sentou o dedo aí para compartilhar, que ainda não fez o seu comentário, aleluia, que ainda não ativou o sininho das notificações. Eu te peço, te inscreva aí no nosso canal, curte, comenta, compartilha, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado quando o YouTube lançar mais vídeos da nossa EBD em um minuto. Aleluia! Isso nos ajudará bastante para que o YouTube entenda que o nosso canal tem bastante relevância e é interessante e importante para você e entregar para mais pessoas, e que a gente junto possa crescer na graça e no conhecimento. Agora, vamos para o texto. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Jesus, capítulo maravilhoso, né? Declaração maravilhosa de Paulo para os filipenses, que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é dono de tudo. Tudo foi feito para ele, por ele e com ele. E aqui nós vamos ler e entender
que ele já era antes da fundação do mundo. Ele já era antes do haja luz. A Trindade já estava junta em perfeita harmonia e comunhão antes de toda a criação. Queridos, o apóstolo Paulo aqui apresenta que Jesus é uma relação forte de comunhão com Deus, a criação e a redenção. Entendam que ele tem fortemente ligação e comunhão com Deus, com a criação e com a redenção. Aleluia. Vamos expor o capítulo, aliás, o versículo de número 15. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para meus irmãos é imagem do Deus invisível, que é a palavra-chave deste versículo, o 15. Imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas Jesus revela perfeitamente quem ele é. Glória a Jesus. Os irmãos que ainda não assistiram os vídeos anteriores, nós temos os vídeos que relata em João, ali que João 14, por exemplo, versículo 6 em diante, e para ser mais específico, versículo 8, ele diz a Filipe: há tanto tempo estou aqui, Filipe, e não me conheces? Como quer dizer, eu sou o próprio Deus. Aleluia. Ele diz também a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, Deus é invisível, mas Jesus revela perfeitamente quem Deus é. Outra coisa, não significa que Jesus é apenas um reflexo ou uma cópia de Deus. Não. A gente entende que quando ele fala ali em João, no capítulo 14, ele diz que quem vê a mim, vê ao Pai. Glória a Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. E nós entendemos que Jesus, ele não é uma cópia de Deus. Jesus, ele não foi criado, ele já era. Aleluia. Ele já era. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele não é uma cópia. Glória a Jesus. Ele não é uma réplica. Não. Ele é Deus também. Ele é o próprio Deus. Ele é o Verbo encarnado. Então, com isso, o apóstolo Paulo, ele fala, ele não é um reflexo, ele não é uma cópia, significa que ele manifesta plenamente a natureza de Deus. Glória a Jesus. João, no capítulo 18, aliás, no capítulo 1 e no versículo 18, ele expressa claramente essa termologia. Eu vou ler para os irmãos de forma bem rápida. João, capítulo 1 e o versículo 18. Ó. Aqui, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É a gente querer e entender. Eu quero saber como é que Deus age. Eu quero saber por que Deus me ama tanto. Eu quero saber por quê. Eu quero saber por quê. Você quer saber tudo de Deus? Você quer saber quem Deus é? Você quer saber quem Deus pensa? Você quer saber como Deus age? Olha para Cristo. Olha para a obra de Cristo. Olha para todo o legado que Cristo deixou para nós, para toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Cristo, ele não deixou herança para nós.
mas ele deixou um legado aqui na terra para nós. E entendamos que herança a gente deixa para pessoas. Legado a gente deixa nas pessoas. E é esse legado que eu quero. É esse legado que eu preciso para entender quem é Deus. Olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Olhar para a cruz. Olhar e não se desviar do alvo. Aí você vai entender quem é Deus. Segundo ponto, ainda, do versículo 15, primogênito de toda a criação. Aqui, primogênito não quer dizer que Jesus foi criado. Amém? Isso não quer dizer que ele foi criado. No contexto bíblico, primogênito fala sobre posição, autoridade e herdade, e herança. Fala sobre isso. Então, sendo ele primogênito e nós entendemos no contexto bíblico que está falando sobre uma posição de primeiro, uma posição de único, também de autoridade e também de herança. Tudo foi feito para ele. É aquele pai que tem um filho único, mas o pai, ele já construiu o império, ele já construiu tudo de possível. E quem é o único herdeiro? O filho único. Pronto. Tudo foi feito para ele. Tudo foi feito por ele. É como se o pai disse, filho, tudo eu fiz para você. Tudo é teu. Aleluia. Tu és o meu primogênito. Glória a Deus. Nós temos direito à herança, somos co-herdeiros por adoção. Aleluia. Por adoção. Mas Cristo, além de primogênito, porque ele foi a primícia, ele é unigênito, o único verdadeiro. Nós somos adotivos, mas Cristo único, verdadeiro. Uma observação que eu quero falar aqui, Paulo está dizendo que Cristo é supremo sobre todas as coisas, sobre toda a criação e não apenas parte dela. Ele é supremo, ele não é parte da criação. Não, ele não é parte da supremacia. Não, ele é supremo por todas as coisas e por toda a criação. Glória a Deus. Versículo 16. Vamos expor esse versículo e eu quero logo destacar 3 verdades aqui neste versículo 16. Cristo é o Criador. Glória a Deus. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Glória a Jesus. Nada escapa à sua autoridade. Nada escapa da sua autoridade. E aqui no texto nós falamos aqui, de Colossenses, que principado, potestade, tudo se dobra perante ele. Ele é detentor da supremacia. Glória a Jesus. 3 verdades quero destacar nesse versículo 16. Cristo é o Criador. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Segunda verdade, nada escapa à sua autoridade. E isto inclui o mundo material e o mundo espiritual. Tremendo, né? Aleluia! Glória a Deus! Tudo existe para Cristo. O universo tem um profundo propósito, que é a glória de Jesus. Todo o universo tem um propósito. Revelar a glória de Jesus. A glória de Jesus. O universo todo revela a glória de Jesus. Vamos
expor o 17 agora, queridos. Ele é antes de todas as coisas. Essa também é a palavra-chave deste versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Antes de todas as coisas, Cristo é eterno, existe antes da criação. Como nós falamos logo no início, antes do haja luz. E eu sempre gosto de deixar bem fresco aí na cabeça do professor, da professora, dos alunos, antes da criação ele já existia. Ou seja, não haja luz. Antes, aleluia, antes do sexto dia. No sexto dia, Deus criou o homem. Até o quinto dia, que ele estava criando tudo que há na terra, Jesus já existia. Lembra de Gênesis 1, versículo 26? E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos e conforme a nossa. Isso aí ele usa uma pluralidade que vemos aí que a Trindade está com ele. Ou no mínimo duas pessoas, quando ele usa esse plural. Glória a Deus. Então, o mundo, o universo, não se mantém sozinho. Cristo o mantém em ordem e existência. Glória a Jesus. Versículo 18, nós podemos expô-lo da seguinte maneira. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é o corpo da igreja? A membrazia. Quem é o corpo da igreja? Eu, meu irmão, minha irmã, todos nós, juntos numa grei, congregando, nós formamos a igreja do Senhor, aonde Cristo é a cabeça. O princípio ao primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E antes que alguém pergunte, como Jesus pode ser primogênito entre os mortos, se no próprio Evangelho temos vários milagres dele ressuscitando? Podemos destacar aqui o filho da viúva de Naim, podemos destacar Lázaro. Então, como é que Cristo ele foi o primogênito? Quando nós falamos essa palavra, que ele é o primogênito dentre os mortos, é que esses personagens bíblicos que foram ressuscitados na ocasião, morreram. Morreram novamente e estão esperando o juízo final. Estão, acredito eu, que no seio de Abraão, aonde nós iremos também esperar, se nós não for arrebatados, se Jesus não vir buscar a sua igreja por esses dias. Então, ele é o primogênito, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E com o corpo revestido em glória, em um corpo glorificado. Aleluia! Ele foi o primeiro a ter essa experiência. Aleluia! Ele foi o primeiro a ter essa experiência. E por que primícia? Porque ele foi o primeiro, e a Bíblia nos diz que os mortos, quando ele vier buscar a igreja, ressuscitarão primeiro que nós. Os mortos ressuscitarão e estarão lá primeiro que nós. Depois os arrebatados, os que em vida tiveram aqui. Glória a Deus. Então ele, quando nós entendemos aqui, este versículo é que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, com corpo glorificado. Os outros que as passagens bíblicas nos relatam, morreram, mas estão
no seio de Abraão. Amém? Glória a Deus. Versículo 19, para findarmos a nossa exposição. Porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude significa que toda a essência divina habita em Cristo. Que toda a essência? A mesma essência de Deus. A mesma deidade de Deus. Os mesmos atributos de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência. Habita também em Jesus. Então, toda a plenitude, aleluia, toda a plenitude foi habitada em Jesus. Glória a Deus. Não falta nada em Jesus. Ele é plenamente Deus. Não falta nada em Jesus. Ele é plenamente Deus. Glória a Jesus. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Toda a plenitude da deidade, da divindade, existe nos três. Existe na Trindade divina. Isso combate a ideia de que precisamos de algo além de Cristo para conhecer Deus e sermos salvos. Isso rebate a ideia disso. Isso rebate a ideia de que precisamos de algo, não. Nós só precisamos de Cristo. Nós só precisamos do único mediador entre o homem e Deus para ser salvo. Nós só precisamos de pagar aquele preço, aquele valor que ele nos comprou na cruz do Calvário com seu sangue vertido. Só precisamos disso. Só precisamos de Cristo para que nós tenhamos a nossa salvação. Amém? Queridos e amados irmãos, alunos e alunas, professores e professoras, desejo que tenham uma maravilhosa aula, talvez hoje à noite ou amanhã pela manhã, nas suas congregações. Espero que o que passamos durante a semana, o que discorremos aqui no texto, o que fizemos aqui sobre exposição, aleluia, a experiência que trocamos tem a grande valia para enriquecer, para agregar a aula que os irmãos, que com certeza já têm preparado. Amém? Glórias a Deus. Ainda hoje, neste sábado, nós também temos um vídeo que é comentário da lição, comentário da aula. Amém? Nós fizemos comentário aqui e exposição das leituras diárias, texto a texto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas hoje ainda nós lançaremos um vídeo sobre a aula. É aonde nós fazemos uma exposição sobre verdade prática, aleluia, texto áureo, a palavra-chave, tópico a tópico. Nós iremos expor a leitura também em classe. Então, é uma aula, um aulão. É um resumão que nós fazemos, porque serve também para, de última hora, a gente tirar alguma coisa, pegar ali algum subsídio, o que Deus colocar de última hora no nosso coração, a gente acrescenta e entrega uma aula maravilhosa para os nossos irmãos. Amém? Meus queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe.